Oiê, eu sou a Camila Garcia, nutricionista infantil, especialista em introdução alimentar e seletividade alimentar. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os mitos da seletividade alimentar. Você sabe quais são eles? Então presta atenção que a gente vai falar vários mitos que você provavelmente já ouviu sobre seletividade alimentar. Tá, Camila, mas o que é seletividade alimentar? Meu filho de 1 ano tem seletividade? Não, a seletividade alimentar é quando a criança tem alguma dificuldade de comer determinados alimentos, grupos alimentares. Isso acima de 2 anos. Então, antes disso, a gente não tem como falar que a criança é seletiva porque ela mal conhece os alimentos. Ela tem esse período de introdução alimentar até os 2 anos para conhecer. Depois disso, que ela já conhece uma grande parte de alimentos, a gente pode falar que é uma criança seletiva quando não come grupos, então muitos alimentos. Não come frutas, não come proteína, não come legumes, certo? Então, grandes quantidades de alimento, e isso vai interferir nutricionalmente nessa criança. Então, se o seu filho, por algum motivo, não come grupos alimentares, por alguma dificuldade, por alguma questão, a gente pode sim considerar uma criança seletiva. E então, eu separei alguns mitos que a gente ouve muitas vezes falando sobre crianças seletivas. O primeiro deles é: deixa ela com fome que ela vai comer. É muito comum, até infelizmente de profissionais na área da saúde, falar que criança com fome come. E não é bem assim. Criança seletiva, mesmo com fome, não come. Então não caia nessa de deixar o seu filho com fome para ver se ele vai comer, porque ele não vai comer e você vai ficar mais preocupada ainda. Vai pirar o cabeção sem saber o que fazer porque ele não vai comer. O segundo mito é: a seletividade só acontece com frutas, verduras e legumes. Não, isso pode acontecer também com outros grupos alimentares. Ou comer uma fruta, mas não comer nenhuma outra. Ou pouquíssimos alimentos, selecionar muitos alimentos. Ou preferir alimentos mais pastosos, por exemplo, come todas as frutas, mas tem que ser batida. Então, isso também é uma seletividade de textura. Então, quando a gente fala de textura, a gente também pode falar de seletividade alimentar. Então, não é só com esses grupos específicos. E não é também só quando o seu filho não come 1 ou 2 frutas. Isso não é seletividade. É quando não come uma grande parte, ou quando não come fruta nenhuma, ou quando só come uma fruta. Aí sim é seletividade alimentar. Outro mito muito comum, que infelizmente eu pego muito nas minhas consultas, são abridores de apetite. Então, infelizmente, as mães acham que o bebê precisa, que a criança precisa de alguma ajudinha a mais para aceitar os alimentos. E não é isso que acontece. Então, se a gente coloca algum abridor de apetite, algum remédio para ajudar a ter mais vontade, a criança às vezes pode aumentar, e aí vai comer qualquer coisa, não necessariamente coisas saudáveis, ou muitas vezes nem funciona. Então não caia nessa de achar que precisa colocar alguma vitamina, entre aspas, para essa criança querer comer mais. Não, ela precisa aprender a comer, não colocar remédios para isso. É comum também ouvir falar que o pai não come carne, então ela não come, é genético, né? Genético, alimentação não é genética. Alergias, intolerâncias pode ser, mas seletividade alimentar não é genética, é principalmente comportamental. Então é simplesmente que essa criança não vê os pais comendo, então ela não vai comer. É ambiental, não é genético. Então não caia nessa de achar que seu filho não come bem porque o pai não come bem, porque fulaninho não come bem. É porque ele não vê. Então é do ambiente, da rotina, não que tá ali na genética dele. E eu tenho certeza que você já ouviu essa também.
É fase, mãe, vai passar, não se preocupa, ele vai voltar a comer ou ele vai comer de tudo. Olha, sinto lhe informar que é fase sim, mas se você não mexer, se você não levantar o bumbum da cadeira e fazer diferente, essa fase não passa. Então a gente precisa sim criar estratégias para fazer a criança seletiva comer, não esperar essa fase passar, porque isso só pode piorar. Então a gente fala, é fase, ele vai comer bem e quando for maiorzinho, você vai vendo que vai selecionando cada vez mais alimentos e vai piorando, piorando, piorando até chegar a uma fase que só come 2 alimentos, normalmente leite e macarrão. Não deixa isso se agravar. Quanto antes você correr pedindo ajuda, melhor. Não caia nessa de achando que é fase e vai passar. Se mexa, faça acontecer para isso passar mais rápido, com menos sequelas para você e para o seu bebê também. E sem se vitimizar. A culpa é sua, sim. É porque você não sabia o que fazer, porque você não teve informação, mas agora você está tendo. Então corra atrás do prejuízo. Busque saber, busque ajuda, busque profissionais que vão te auxiliar. Tá tudo bem você não saber lidar, tá tudo bem você não ter tido informação, não foi culpa sua. Mas você pode fazer diferente aí na sua casa. Agora ficar vitimizando, a culpa é minha, que ele não come, eu não sei o que fazer, isso não vai mudar nada. Isso vai só piorar o quadro. Então vamos correr atrás, vamos buscar ajuda, porque realmente faz diferença na sua vida e na do seu filho também. Então a seletividade não é só uma fase, não é só uma brincadeira, é coisa séria. A gente precisa ajudá-los e não simplesmente ignorar. É fase e vai passar. Vamos ajudá-los. E se seu filho já é uma criança seletiva, vamos expor eles aos alimentos, não vamos desistir, vamos buscar ajuda, vamos ser o exemplo, vamos colocar ele na cozinha ali para ajudar, vamos buscar ajuda, vamos buscar melhorar essa seletividade, não apenas falar, ele não come, não vai mais oferecer, não vai nem mais comprar, porque é isso que acontece, a gente ir para o caminho mais fácil, nem compra os alimentos que não come mais. Nem faz mais preparação, só faz o que a criança come. A gente mesmo deixa de ter gosto, porque só aceita o macarrão, então em casa só vai ter macarrão, mesmo eu não gostando de macarrão. Isso não existe. Então a criança precisa estar exposta aos alimentos para poder aceitar. E, como eu sempre falo, a alimentação infantil é como educação. A gente precisa aprender isso, que educar as nossas crianças nutricionalmente. Então, não é simplesmente ignorar e achar que tá tudo bem. Não, a gente precisa educar e educar da melhor maneira possível. E sempre dá tempo. Camila, mas meu filho tem 7, 8, 9, 10 anos. Dá tempo ainda? Lógico que dá tempo. Agora é a hora de fazer isso. Quantos anos o seu filho vai ter pela frente? E esse tempo não é nada, esses 10 anos não são nada comparado ao que ele tem lá pra frente. E o que a gente pode privar eles, ajudar eles agora a se desenvolver bem e o tanto que vai melhorar lá na frente com saúde, desenvolvimento cognitivo, trabalho, bem-estar. Então é isso que a gente precisa pensar. Dá tempo e agora é a hora. Eles aprendem muito mais rápido que a gente. Não é, um adulto que come muito doce, que tem que parar de comer doce porque tá diabético, por exemplo. A dificuldade que é para um adulto fazer isso, para criança não. É muito mais simples, mas muito mais. Então, formar hábitos para eles é muito simples, é muito rápido. Eles aprendem muito rápido. Então, é isso que a gente precisa pegar como gancho, é ensinar agora, mesmo que já tenha se passado alguns anos. Então não perca tempo, corra atrás do prejuízo, literalmente. E se seu filho não é uma criança seletiva ainda, pode se preparar que a fase da seletividade pode acontecer, mas que você esteja preparada, sabendo o que fazer
para ela não se instalar. Então, não desista de oferecer, continue estimulando, sendo o exemplo, colocando alimentos não só na mesa, mas no brincar também, no interagir, incentivar ali a criança. E você vai ver que essa fase não vai se instalar e vai passar muito mais rápido, porque ela acontece e não necessariamente ela vai ficar, se você souber como agir. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa o seu like aqui. Não esquece de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. E eu te espero lá no meu Instagram também, @nutri.infantil, para você ver um pouquinho do meu dia a dia com a Juju e muito mais dicas como essa. Combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo.